Aprendi cedo que a maioria das guerras começam por impulso. Vi homens marcharem para conflitos que ninguém os obrigou a travar. Vi líderes aceitarem disputas apenas para não parecerem fracos. Vi pessoas comuns perderem anos inteiros tentando vencer batalhas que nunca precisaram existir. E sempre começa do mesmo jeito. Uma provocação pequena, uma discordância mal digerida, uma sensação incômoda de que, se você não reagir agora, algo será perdido. Quando eu era jovem, observei um comandante experiente cair exatamente assim. Ele não era tolo, não era despreparado, era respeitado, mas tinha um problema que naquela época poucos sabiam nomear. Ele confundia desafio com destino. Quando um inimigo o provocava, ele entendia como um chamado. Quando alguém o testava, ele sentia que precisava responder. Cada afronta parecia exigir uma prova. E assim, pouco a pouco, ele passou a lutar guerras que não escolheu. Apenas aceitou sem ponderar. Lembro-me do dia em que perguntei por que ele avançaria por aquele terreno estreito, sem vantagem clara. Ele não respondeu com estratégia. Respondeu com orgulho. Disse que recuar seria dar razão ao outro. Ali compreendi algo que nunca mais esqueci. Há pessoas que não lutam para vencer, lutam para não se sentirem diminuídas. Essa é a guerra mais cara de todas. Hoje, em 2025, vejo o mesmo padrão se repetir. Vejo pessoas entrando em discussões públicas que não levam a lugar algum. Vejo profissionais gastando energia em disputas internas e sem propósito. Vejo relações destruídas não por grandes traições, mas por pequenas guerras diárias que ninguém soube evitar. A guerra mal escolhida não começa no campo de batalha, começa na mente. Ela começa quando alguém decide que precisa responder a tudo, que precisa corrigir todos, que precisa vencer cada conversa. E quanto mais guerras alguém aceita, menos vida sobra para viver. O comandante que observei venceu algumas batalhas, mas perdeu algo mais valioso, a capacidade de escolher. Quando percebeu, já estava cansado demais para pensar com clareza. Seus soldados obedeciam, mas não acreditavam. Suas vitórias não traziam paz, apenas mais confrontos. Porque a guerra errada, mesmo quando vencida, cobra outro preço depois. Aprendi ali que não é a força que define um estrategista, é a capacidade de selecionar suas batalhas. Não é quem luta melhor, é quem sabe quando não lutar. E quem escolhe mal as guerras acaba gastando a própria vida tentando vencer algo que nunca deveria ter enfrentado. Existem algumas conquistas que não são legítimas, apesar de parecerem vitórias aos olhos de quem vê. Elas deixam marcas invisíveis, que consomem a vida lentamente. Eu a vi muitas vezes. Vi homens vencerem batalhas e ainda assim chegarem vazios ao final. Vi líderes acumularem conquistas e perderem algo que não sabiam nomear. Vi pessoas chegarem ao topo cansadas demais para permanecerem ali. Esse é o custo das guerras mal escolhidas. O comandante que mencionei antes começou a pagar esse preço cedo, embora não percebesse. Cada campanha exigia mais recursos, cada resposta precisava ser mais rápida, cada desafio precisava ser enfrentado sem demora. Ele não dormia como antes. Não ouvia como antes. Não era atento aos detalhes como antes. A guerra tinha se tornado rotina, e quando a guerra vira rotina, a mente se adapta à tensão, não à clareza. Eu o vi ignorar sinais simples, soldados exaustos, suprimentos mal calculados, terrenos desfavoráveis, mas ele seguia, porque parar exigiria admitir que aquela batalha não precisava ter sido travada. E admitir isso para ele era mais difícil do que continuar. Nos dias atuais, presenciamos os mesmos erros. O que mudou foi o campo de batalha.
Vejo pessoas que transformaram o trabalho em guerra constante. Cada reunião é um confronto, cada feedback uma ameaça, cada discordância uma afronta pessoal. Vejo líderes que vivem apagando incêndios que eles mesmos criaram, não por incompetência, mas por não saberem recuar. As guerras mal escolhidas cobram primeiro sua energia, depois cobram seu tempo. Por fim, exigem sua identidade. Você começa lutando por algo específico, termina lutando porque não sabe mais viver sem conflito. O comandante começou a confundir movimento com progresso, ação com avanço, barulho com vitória. E isso é muito perigoso, porque o conflito constante confunde a percepção. Você deixa de distinguir o que é a ameaça real do que é apenas ruído. Já vi isso destruir relações. Casais que brigam todos os dias não porque se odeiam, mas porque transformaram cada diferença em batalha. Famílias que se fragmentam não por falta de amor, mas por excesso de disputas pequenas demais para merecerem tanta energia. A guerra errada não mata de uma vez, ela desgasta. E o desgaste é traiçoeiro. Você não percebe no começo, apenas se sente mais cansado, mais irritado, menos disposto a fazer diferente. Até que um dia percebe que não tem mais forças para lutar a guerra que realmente importa. O comandante percebeu tarde demais. Quando a verdadeira ameaça surgiu, ele já estava exausto de tantas vitórias inúteis. E isso me ensinou algo que carrego até hoje. Não é o inimigo que decide quando você perde, é o acúmulo de guerras desnecessárias. Quem luta tudo, perde a capacidade de lutar por aquilo que é essencial. Há uma mentira antiga que atravessa séculos disfarçada de virtude. Ela diz que recuar é fraqueza, que ceder é humilhação, que sair de uma guerra é admitir derrota. Vi essa mentira destruir mais exércitos do que qualquer inimigo externo. Quando eu ainda aprendia a observar homens em guerra, acompanhei um general mais velho, admirado por todos. Ele era corajoso, nunca faltou ao campo, nunca abandonou uma posição. E exatamente por isso, perdeu tudo. Lembro-me de um conselho que lhe foi dado antes de uma campanha decisiva. O terreno era ruim, as rotas de suprimentos eram longas, o inimigo não precisava lutar, bastava esperar. Eu disse a ele que aquela não era a hora, que vencer ali custaria mais do que perder. Ele ouviu em silêncio. Depois respondeu com uma frase que ouvi muitas vezes desde então, em diferentes épocas e línguas. Se eu recuar agora, nunca mais serei respeitado. Naquele momento, compreendi o que realmente o movia. Não era a estratégia, era a imagem. A falsa honra é perigosa porque parece coragem, mas não é. Coragem avalia. Orgulho insiste. O general avançou, não porque o campo favorecia, mas porque o ego não permitia outro movimento. Ele conseguiu pequenos avanços, isso reforçou a ilusão. Mas cada passo adiante tornava o retorno mais difícil. Recuar passou a significar perder território e identidade. Vejo o mesmo erro todos os dias nos dias atuais. Vejo pessoas que continuam em discussões públicas apenas porque já falaram demais. Vejo líderes que mantêm decisões ruins porque já as defenderam em voz alta. Vejo relações que não terminam quando deveriam, e guerras internas que não cessam porque alguém precisa ter razão. A falsa honra prende, encarcera, nos torna cativos. Ela faz o homem acreditar que manter a posição é mais importante do que preservar a força, que sustentar a narrativa vale mais do que alcançar o resultado. Mas a guerra não respeita narrativas, ela respeita condições e, acima de tudo, estratégias inteligentes. O general perdeu homens não porque o inimigo era superior, mas porque ele se recusou a sair quando ainda podia.
E quando finalmente tentou recuar, já não era estratégia, era sobrevivência. Tarde demais. Aprendi ali algo que nunca esqueci. Há recuos que salvam exércitos, e há avanços que apenas adiam a derrota. O estrategista verdadeiro não protege o próprio orgulho, protege a própria capacidade de agir amanhã. Quem confunde honra com rigidez acaba oferecendo ao inimigo exatamente o que espera: persistência cega. E persistência sem clareza não é força, é desgaste. Com o tempo, aprendi que as vitórias que vi começaram com uma decisão silenciosa. Não foi o ataque, não foi o avanço, foi a recusa de permanecer em um caminho que não levaria a lugar algum. Recusar uma guerra exige mais clareza do que travá-la, porque lutar muitas vezes satisfaz o impulso, mas recusar exige uma visão que vai além do alvo. Vi isso acontecer quando menos se esperava. Depois de muitas campanhas mal escolhidas, conheci um comandante que fez o oposto de todos os outros. Quando provocado, ele não reagiu. Quando testado, observou. Quando pressionado, esperou. Os outros o chamavam de fraco, de cauteloso demais, de indeciso. Ele ouviu tudo em silêncio. Enquanto isso, o inimigo se movia, gastava recursos, criava expectativas, exibia força. E o comandante esperava, não porque tinha medo, mas porque entendia algo que poucos entendem. Nem toda guerra que chega até você merece ser travada. O inimigo, cansado de provocar sem resposta, avançou sozinho, escolheu o terreno errado, expôs-se demais. Quando o confronto finalmente aconteceu, não houve espetáculo, houve precisão. A guerra foi curta e decisiva. Ali compreendi o princípio que atravessa séculos e ainda vale para os dias de hoje. A vitória começa muito antes do combate. Hoje vejo esse princípio ignorado diariamente. Vejo pessoas aceitando conflitos no trabalho que não levam a lugar algum. Vejo líderes entrando em disputas públicas que apenas desgastam reputações. Vejo indivíduos gastando a própria vida tentando vencer discussões que não mudam absolutamente nada. Recusar não é fugir, é escolher. É dizer, essa não é a minha guerra. Esse custo não vale o prêmio. Esse conflito não me leva adiante. Quando você escolhe suas guerras com cuidado, algo muda imediatamente. A mente fica mais clara, a energia é potencializada, as decisões se tornam mais precisas. Você para de reagir e volta a conduzir a situação. A maioria perde a vida tentando vencer porque nunca aprendeu a selecionar. Lutam por impulso, por vaidade, por medo de parecer fracos. Mas o estrategista não luta para provar nada. Ele luta quando o terreno, o tempo e o objetivo convergem. O resto, ele deixa passar. Aprendi isso observando derrotas mais do que vitórias. Quem escolhe mal as guerras pode até vencer algumas, mas chega cansado demais para viver. Quem escolhe bem, vence menos batalhas, mas ganha mais vida. E essa, no fim, é a única vitória que realmente importa.